Bom dia, irmãos. Hoje, terça-feira, 10 de março de 2026. Estamos aqui para mais uma manhã de oração, para que o Senhor se revele a nós. Vamos começar orando, né? Pedindo ao Senhor para que esteja conosco nesse dia, agradecendo Ele por mais um dia. Senhor Jesus, Pai querido, Pai de amor, muito obrigada, Senhor, pelo seu cuidado para conosco, Jesus, nessa noite em que pudemos dormir com chuvinha, tivemos uma cama, tivemos teto. Obrigada, Jesus, pelo cuidado do Senhor nos mínimos detalhes, Jesus. Obrigada pelo dom da vida e pelas misericórdias do Senhor que se renovaram nessa manhã sobre as nossas vidas. Senhor, nós te entregamos mais um momento em que estamos aqui reunidos em teu nome, para que o Senhor fale conosco, fale ao coração de cada um aqui, através de mim, e como tem orado a semana inteira, para que a palavra encontre, Deus, corações como terra fofa e fértil, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Irmãos, na última semana, né, de terça, da última vez que eu estive aqui até hoje, nós somos muito agraciados, né, assim, com muitas palavras, né, com esse toque feminino que só a gente tem mesmo. E a Fabiola falou na sexta-feira sobre a retrospectiva, né, de alguns temas. Mas eu acho que mais que retrospectiva, assim, eu acho que isso é uma coisa muito da psicologia. A gente gosta muito da conexão, né? De conectar um tema com outro, porque apesar de serem temas diversos, de pessoas diversas, com as suas realidades, tem um tanto quanto de conexão ali nesses 7 dias que tivemos de palavra, né? E não sei se vocês foram conseguindo, assim, fazer as conexões, mas eu fui tentando fazer esse exercício aqui comigo, né? Não consegui assistir todos os dias em tempo real, mas assisti depois nas gravações, né? E retomando, né, a minha fala na semana passada, né, eu comecei falando sobre os atributos de Deus, né, sobre esse Deus como um pai, né, como esse pai que se revela a nós e que nós temos a responsabilidade de revelar ele no nosso dia a dia, naquilo que a gente faz, né? Esse pai que está em diferentes esferas e camadas da sociedade, como a Alissa disse, né? Ele se faz presente no esporte, que a gente achei interessante ela ter falado disso, né? Do esporte que a gente nunca orou, né? Mas ele tá lá, né? Esse pai que se revela nos nossos sentidos, no nosso corpo, né? E através de nós para o outro também, não somente a nós, mas através de nós para o outro, como a Diana trouxe, né? Esse pai que se revela no deserto também, né? Como a Fabiola trouxe. Esse pai que sussurra no nosso ouvido, né? E mais especificamente hoje, né? Quero dizer desse pai que nos adotou como filhos, mas teve um filho legítimo, que foi Jesus, e que entregou a vida desse filho por nós. Então, hoje eu queria falar sobre a virtude da entrega, né? E da entrega do filho que nos trouxe a salvação. E para pensar nisso, né, a primeira oração que eu gostaria de fazer, de propor para ser feita, né, na verdade, era que a gente começasse agradecendo pela salvação, né? Porque Deus entregou seu filho, né, para morrer pelos nossos pecados, para que a gente tivesse vida. Irmãos, eu acho que é uma mensagem um tanto quanto de alívio, né, que a gente não precisa se salvar, sabe? A gente tem um Salvador, né? E também de responsabilidade, né? Como eu falei na semana passada, todo privilégio ele vem com responsabilidade. Eu falo isso para os pais no consultório. Privilégio sem responsabilidade cria não ser humano, né? Então, eu gostaria de pedir
pro bonde, para começar agradecendo por essa virtude da entrega do pai que entregou seu filho para dar ele por nós, né, pela nossa salvação. Você pode orar, bonde, por favor? Claro, estamos aí. Nosso Deus amado, Pai bendito, nosso Pai bendito. Santificamos o teu nome primeiramente nesta manhã, agradecidos, porque o Senhor é o nosso Pai, um Pai amoroso, com um amor que transcende todo o nosso entendimento, de enviar o Filho para morrer por nós, sofreu aquilo que nós é que merecíamos, a morte que nós merecíamos. Mas o Senhor, com o teu amor infinito, insondável, incompreensível, apenas aceitável, porque nós aceitamos esse seu amor. Não dá para entender na nossa mente humana limitada esse tão grande amor. Então agradecemos a vinda de Jesus, nosso irmão mais velho, nosso Deus, nosso Senhor, nosso Salvador amado. Como enche a nossa vida o simplesmente pensar no nome de Jesus e no que ele fez. A pronúncia do nome já nos enche, já nos muda, nos dá uma diferença, porque nós somos do Senhor e temos essa consciência de filhos, filhos amados, filhos que são cuidados dia a dia, porque Jesus se entregou por nós, ele, ele é o merecedor de honra, toda glória, porque o Senhor assim o quis. E tudo, mas é tudo, foi dado a ele. E nós fomos dados a ele. Que maravilha, Pai. Como é que alguém pode não sentir isso, sendo teu filho, não dando a vida também, ó Deus, no trabalho do Senhor, buscando o Senhor, servindo o Senhor, fazendo a obra do Senhor com o Senhor, vivendo o dia a dia, pensando no Senhor o tempo todo, ligado ao Senhor o tempo todo. Não dá para entender. Sendo filho, negligencia a presença, negligencia, ó Deus, o se dar ao Pai, sendo obediente, ouvindo e obedecendo, sendo, ó Deus, o exemplo em tudo aquilo que a tua palavra ensina. Muito obrigado, porque nós temos essa consciência, nós temos esse discernimento e a vontade de buscar a tua face, buscar a tua vontade e fazer a tua vontade. Então agradecemos por Jesus ter vindo, ter sofrido e nos salvou da morte eterna. E a nossa vida aqui, ó Deus, vivendo já a eternidade aqui, como diz a tua palavra, conhecendo o Senhor, ó Pai, e conhecendo a Jesus Cristo, teu Filho, nosso irmão mais velho. Ajuda-nos dia a dia a não nos esquecermos nem um segundo sequer do Senhor, do teu amor, do sacrifício de Jesus, da presença do Espírito Santo nas nossas vidas e de nos dispormos, ó Deus, nas tuas mãos para aquilo que o Senhor tem como trabalho nesta vida, como promessa nesta vida.
aquilo que o Senhor nos manda fazer, porque aguardamos uma vida eterna com o Senhor, que o Senhor já nos prometeu. E o Senhor cumpre todas as tuas promessas, porque o Senhor é fiel. Obrigado por Jesus ter vindo e obrigado porque o Senhor nos deu vida e vida em abundância. Louvamos o teu nome, ó Pai, bendizemos o teu nome, agradecemos por Jesus e agradecemos pelo Espírito Santo que nos conduz dia após dia. Bendito seja o teu nome, ó Pai, no nome santo de Jesus. Amém. 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 Amém, é isso mesmo. Bond, eu acho que resumiu em uma oração um tanto quanto da minha palavra inteira hoje. Muito bom, Bond. Acho que o Espírito vai revelando, né? Não, isso não é ruim, não, isso é ótimo. Isso é bem, isso quer dizer que a gente está no mesmo Espírito, né? Isso quer dizer que Deus ele vai se revelando e falando com cada um de nós, né, gente? E em várias partes da Bíblia, né, fala sobre a salvação e por que que então, né, Jesus veio e Deus deu o seu filho, né? Em Romanos 5:8 diz que Cristo morreu em nosso favor quando éramos pecadores, né? Em Tito 2:14 ele se entregou a si mesmo para nos remir de toda iniquidade. Em 1 João 7 diz que o sangue de Jesus nos purifica do pecado. Então, o sangue derramado pela cruz, do nosso Salvador, vem para limpar a gente e redimir dos nossos pecados, né? E aí, irmãos, eu entendo que não existe pecadinho e pecadão, né? Eu entendo e a Bíblia diz. Mas eu entendo que tem alguns pecados que talvez são um pouco mais falados, né? A gente talvez deu ênfase. Eu acredito que os pecados contra o corpo gera talvez um pouco mais de angústia na gente, assim, um pouco de revolta, talvez, né? É, um tanto quanto de preconceito também, né? E eu entendo isso, tá? Porque eu não tô isenta disso, não, tá bom? Mas aí eu fiquei pensando nisso, assim, do pecado e dessa população que talvez, né, nos gere um pouco mais de resistência, assim, porque ela existe desde a época de Jesus, né? Se a gente pegar aí todas as histórias da Bíblia de Jesus que esteve, por exemplo, né, com as mulheres, né? Ele teve com a mulher adúltera, ele teve com a mulher prostituta, né? Inclusive, uma prostituta faz parte da linhagem dele, né? Ele teve com a mulher, confrontou ela em relação aos seus maridos, né? Vai lá e chama seus maridos. E ela falou: opa, né? Então, esse amor, esse cuidado também vem em forma de confronto ao pecado. E aí eu fiquei pensando nos dias atuais, quem seriam os participantes dessa história de Jesus, né? Igual a Alissa perguntou aquele dia, se Jesus estivesse aqui hoje, ele seria influencer? Então, se fosse hoje, né? Quem seria essa população, assim, que seria trazido para os versículos da Bíblia, né? E eu acredito que a população, né? As prostitutas talvez ainda seriam nos dias atuais, né? Porque geram essa resistência, talvez da nossa parte, né? E, e eu sei, gente, que tem comunidades, né? Pessoas, grupos que fazem trabalhos, inclusive dentro da nosso quintal, Jocum Cerrado, né? Temos missionários que trabalham com as hoje chamadas profissionais do sexo, né? E, e eu queria que primeiro, então, a gente orasse, né? Por por essas iniciativas, tá? No Brasil e no mundo, porque eu sei também que Tiagão pode me corrigir, mas que na Geoconvig vocês também fazem um trabalho com a população, né, Tiago? Então, vamos orar. Eu vou deixar a Jocum Cerrado para a segunda oração. Vamos orar especificamente pela Geoconvigo e pelo trabalho que é feito lá, né, com as mulheres que se prostituem, né, e por outras iniciativas, irmãos, né? Que precisam existir para alcançar, né, essas mulheres para contar que elas têm um pai e um salvador. Alguém precisa contar, né? E como vai contar, de que forma vai contar, né, Tiago? Imagino que vocês quebram a cabeça aí pensando. Então, eu gostaria de chamar.
Vamos ver aqui. Diana, você pode fazer essa oração, por favor? Especificamente pela Jo Convigo, mas pelas outras iniciativas também que trabalham com as mulheres prostitutas e aquilo que Deus colocar no seu coração. Nossa, sim, sabia que seria eu? Sério? Ó, tá Sério. vendo? Tá vendo? O Espírito está soprando, gente. Pega aí, segura. Ó Senhor Jesus, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada porque podemos orar por essas pessoas, Senhor. Muito obrigada porque o Senhor ama essas pessoas, Deus. Hoje eu li, ó Pai, sobre a mulher que derramou o perfume no Senhor. Deus, em nome de Jesus, a minha oração é que a gente aprenda isso. Que a gente aprenda a receber essas pessoas como elas estão, ó Pai. O Senhor confrontava, sim, mas era depois de acolher. Era depois de demonstrar afeto, era depois de demonstrar amor. Cuidado, Senhor. Então, em nome de Jesus, ó Pai, nos ajude, Senhor, nos ajude a ter um olhar de graça, Senhor, não um olhar superior, ó Pai. Não um olhar que fala, ó, coitado, não, Senhor, um olhar de amor que se iguala a Deus, porque também somos pecadores, Senhor. Deus, eu sonho o dia que a Vide terá portas abertas. Eu sei que ela já tem, Senhor, mas que receberá essas pessoas, Senhor, sem se importar com a roupa, sem se importar com a vestimenta, porque a mulher adulta foi pega no meio do ato, então ela não estava com as vestes, Senhor, apropriadas para te encontrar. Então, em nome de Jesus, Senhor, derrama em nossa igreja esse amor, derrama em nossa igreja esse importar com essas pessoas. Eu te louvo, Senhor, ali pelo Tiagão, pela Pipoca, por sua equipe, Deus. Eu peço mesmo que em nome de Jesus o Senhor continue dando estratégia, continue levantando pessoas, ó Pai, continue derramando do teu espírito, Senhor, que mais mulheres, Senhor, trans, homens, seja quem for, possa se achegar a ti. Te peço por essa iniciativa aqui da Jocum, que ela se estenda, que ela realmente permaneça, Senhor, para que haja frutos aqui também, Deus. E que outras igrejas também, ó Pai, esteja se atentando a essa questão, Pai. Derrama em nós o coração como de Jesus, Pai. Essa é minha oração em nome de Jesus. Amém. 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 Gente, eu já tô aqui emocionada, mas vou falar disso depois. Vamos continuar orando. Obrigada, Diana. Que bom que o Espírito sopra, né, gente? É, eu confesso que eu tava um pouco resistente, né, para falar sobre isso, assim. Falei com uma pessoa, né, orei bastante, mas eu acho que as orações estão confirmando, né, e quando as coisas são de Deus, Ele traz paz, né? Então eu quero ser usada por Ele para dizer só aquilo que Ele quer que a gente fale aqui hoje, né? Mas pensando, continuando nesse mesmo espírito, gente, pensando nessa população, né? E tô dizendo das mulheres porque, né, somos mulheres falando no mês de março e porque estamos, né, comemorando aí o mês da mulher, o dia da mulher, né? Mas fiquei pensando também na população feminina encarcerada, né? As mulheres que cometeram algum crime e que estão lá, que talvez, né, também gerem uma resistência pela nossa parte, enquanto cristãos, né, irmãos? Claro, né? Às vezes não estou dizendo que não tô dizendo que elas não têm que ser responsabilizadas por aquilo que elas fizeram, tá? Não é isso, tá bom? Mas sei de iniciativas da Jocum Cerrado, né, com a população encarcerada feminina, né? Inclusive vai ter uma ação aí em breve, né? Eu queria chamar alguém da Jocum para poder orar. Tem alguém da Jocum? Fabiola, tá aí, né? Eu Você pode tô. orar? Posso. Fabiola, ore pelas iniciativas da Jocum Cerrado para trabalhar com esse público feminino que está, né, nos presídios, nas penitenciárias. Só para vocês, né, saberem, gente, a população feminina representa só 6% da população encarcerada. E geralmente estão lá por conta do tráfico de drogas. E geralmente esse tráfico está associado a algum companheiro, né? Então, ore para que
Jesus levante mesmo pessoas como a Jocum Cerrado, né, e que as iniciativas sejam guiadas por ele, né, para que essa população feminina se sinta vista também, cuidada, né, gente, assim, se a gente for ver, né, eu não sei se vocês já tiveram essa oportunidade, né, dia de visita lá na Jaci de Assis, que talvez é mais perto, né, porque Pimenta da Veiga é longe, e só tem mulher na fila, mas aí a ala feminina padece de falta de visita. Acho que isso conta muito sobre como a gente funciona enquanto sociedade. Então, para que Deus levante mesmo pessoas, né, como tem despertado hoje com Cerrado para isso, para ir levar a mensagem e revelar o Pai e a salvação também a esse público. Por favor, porque o pecado delas não foi e não é maior ou menor que o nosso. Amém. Senhor, agora enquanto a Bruna falava, eu me lembrei de uma grande amiga, mesmo da igreja lá no Rio Grande do Sul, que foi alcançada nesse lugar, na cadeia, por tráfico por causa de um marido. E foi grave, né? Ela tinha até avião no nome dela na época. Mas ela foi alcançada pela salvação e ela estava lá na igreja com a gente. Ela casou com um menino da igreja, teve filhos e era uma benção. Trabalhei com ela na mesma empresa. Senhor, como é esse exemplo que eu tenho assim na minha vida próxima, é que era uma moça que cantava lindamente, cantava no louvor comigo. Eu peço que mais valquírias possam estar nas igrejas, sendo uma bênção. Senhor, aquela história dela, a história de como ela foi alcançada, de como da vida que ela tinha antes, não nem representava mais nada no nosso meio. Ninguém mais lembrava quem ela tinha sido, porque ela era nossa irmã. Deus, eu peço que o Senhor alcance. Ela foi alcançada porque alguém foi lá na cadeia e tirou tempo para conversar sobre a Bíblia com ela, para fazer e voltou lá muitas vezes fazendo estudo bíblico, até que no dia que ela foi sair, ela continuou te servindo. Senhor, eu peço que o Senhor alcance essas mulheres e que mais corações para essas mulheres o Senhor possa levantar em nome de Jesus. Eu sei que hoje tem muito mais dificuldade de acesso, tem muito mais burocracia, a laicidade, enfim, tantas coisas, mas que a nossa voz não se cale, que a nossa presença não se ausente, que a gente possa estar lá. Jesus, eu me lembro também da palavra que o Senhor diz: quando estive preso, vieste me visitar. Senhor, nos coloca essa responsabilidade por essas que não são nossos parentes, talvez, não são pessoas que nós conhecemos, mas são pessoas que o Senhor conheceu antes da fundação do mundo, e o Senhor amou, tem escolhido as suas ali. Senhor, nos toque para que a gente possa ter essas iniciativas, que a tua igreja no Brasil, no mundo afora, possa alcançar onde elas estiverem. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Amém. amém. Nessa mesma linha, irmãos, a gente falou, né, das prostitutas, das mulheres encarceradas, e talvez esse público, apesar de ter, né, resistência, eu acho que talvez um pouco menos do que esse próximo público que a né, minha proposta tem, né, para seguir, né? E tudo bem, prostituta teve na linhagem de Jesus, né? População encarcerada, né? Ok, tá lá sendo responsabilizada pelo que fez, né? Mas eu queria que a gente orasse, irmãos, agora. E aí eu lembrei muito do Avalanche Missões, que faz um trabalho, e outros influencers que faz um trabalho, né? Cristãos, né? Como o Davi Hiker, como a Leiliane Rocha. Leiliane Rocha para as mamães. Excelente dica, tá? Ela fala sobre sexualidade, e prevenção de violência sexual infantil. Tive num congresso com ela
Sexta-feira, eu e Laísa da Jocum, e eu desconfiava que ela era cristã, né? Desconfiava, ela nunca disse abertamente, mas aí na fala dela, ela sem querer soltou um amém. Então eu falei, é crente, né? Acho que foi bem sem querer, assim, bem espontâneo, né? E eu gostaria, irmãos, que a gente intercedesse, né? Como a Diana colocou aquele dia que ela falou, né? A oração é a possibilidade de a gente alcançar um mundo que a gente não pertence, mas que, né, Deus nos convida, né, a orar e amar, que é o público que a Diana também falou na oração dela, o público LGBTQIA+. É, Anotei aqui exatamente o que significa a sigla. Lésbicas, gays, bissexuais, queer, intersexuais e assexuais e mais, porque tem outras identidades. Irmãos, nossa luta não é contra a carne ou sangue. Nossa luta não é contra eles. É, A nossa luta precisa ser sim para assim como eles, né? Que a nossa voz, que foi a oração da Fabíola, né? Que a voz de Deus, né, alcance o coração deles mais do que qualquer outra voz, né? É, mas eu gostaria que a gente tivesse muita sensibilidade, como eu falei para vocês, né? Eu tive um pouco de resistência de falar disso e orei muito, mas o Espírito foi soprando, né? Porque até para falar o nome, né? Quando a gente fala na igreja, assim, o povo fala, ah, aquele povo, né, tal, agora aquele tanto de sigla aí faz piada, né? Eu acho que a gente precisa ter um pouco mais de cuidado, né, irmãos? Não tem como nem a gente falar sobre ou se posicionar contra o pecado se a gente não sabe minimamente sobre, minimamente, tá? Mínima informação sobre, sobre eles, sobre essa população que tá aí, que é uma realidade, que talvez pessoas que a gente conheça, né, fazem parte dessa população, tá? E eu entendo que tem coisas que indignam mesmo, né? Me lembro, de uma conversa que eu tive com uma pessoa, profissionais da área da saúde, que perdeu, né, espaço, né, dentro da medicina, para fazer cirurgias de queda da bexiga, quando a bexiga cai, né? Porque teve um outro projeto de mudança de sexo, né, que ganhou lá na votação, né? E aí esse projeto teve que sair. Eu entendo, irmãos, a indignação, né? Eu também me indigno junto, né? Mas é uma realidade. E nós cristãos, eu acho que a gente tem se acho que a gente tem feito dois movimentos de dois extremos. Ou a gente pega o chicote, né? Ou a gente se omite, cala, né? E eu não acho que foi para isso que Deus nos chamou, tá? Então, eu gostaria de que para essa oração, uma pessoa voluntariamente orasse e orasse pelas iniciativas cristãs, né, como Avalanche, como Davi Hiker, como outros, que falem sobre esse assunto, que sofrem, imagino que inúmeros ataques, inclusive nosso, né? Mas para que Deus desse sabedoria, né, para essas pessoas, para utilizar das estratégias corretas e adequadas para alcançar essa população. Então, quem gostaria de orar, por favor, ligue o microfone, faça essa última oração, por favor. Senhor, aqui hoje diante do Senhor, Pai, eu quero apresentar essa população e eu quero apresentar também os nossos corações cristãos preconceituosos, magoados, muitas vezes, com situações que aconteceram. Mas Deus, nos ajuda, Pai, enquanto cristãos, a sermos testemunhas do Senhor nesse meio, Pai. Particularmente, eu convivo com pessoas LGBT todos os dias, na minha profissão. E Deus, eu te peço, a mim e também para os meus colegas que aqui estão, os meus irmãos, nos ajuda, Pai, a não nos omitirmos, mas também a não usarmos o chicote, como a Bruna bem disse. É tão difícil, Pai, é tão complicado. Às vezes vem alguém tirar uma dúvida comigo, perguntar alguma coisa sobre sexualidade, porque eu trabalho com isso na aula, e é preciso tanta sabedoria, Deus, e é preciso tanta sensibilidade
para tratar desse tema, para conversar com essas pessoas, que por muitos anos nós aprendemos a negligenciar e até mesmo ter raiva delas na nossa vida cristã, ao longo da nossa vida cristã. Deus, quero colocar agora diante do Senhor também as iniciativas de pessoas que têm trabalhado com isso, de pessoas que têm gastado sua vida com essa população LGBTQIA+. Dê forças para essas pessoas, Pai, a cada dia. Senhor, fortalece e aumenta a quantidade de pessoas, porque a quantidade de pessoas da população LGBTQIAPN+, tem aumentado todos os dias, Deus. Eu ouso dizer que hoje na universidade, aproximadamente 50%, pelo menos dos que eu convivo, estão nesse espectro, Senhor. Então, e que nós, pais, com relação à questão dos nossos filhos, já ouvi inúmeras falas dentro de igreja acerca de proteção dos filhos contra isso. Mas, Deus, que nós, a começar em nós e também dos nossos filhos, sejamos resposta para isso, Pai. Sejamos, assim, realmente pessoas que lidem com a situação, que enfrentem, que vão lá e que sejam luz e que façam diferença, Senhor. E que consigam alcançar, ou no mínimo testemunhar do Senhor Jesus ali naquele meio, porque o Senhor Jesus, com certeza, não usaria o chicote, talvez palavras firmes, talvez, mas nos ajuda, Deus, sabe, a sermos pessoas melhores, a sermos cristãos que representem melhor o Senhor Jesus. Nos direcione no dia a dia ao lidar com essa população, para que nos direcione inclusive a nossa face, a nossa expressão, que não seja uma expressão de descontentamento, de nojo, de desagrado, mas Deus, que seja uma expressão de amor, porque era essa que o Senhor Jesus ia ter, se estivesse de frente para essas pessoas, Pai. Mais uma vez, eu te peço, Jesus, pela própria população LGBT, veja, as pessoas que têm dificuldades com identidade de gênero. Então, a palavra identidade vem primeiro. Deus, fortalece a identidade dessas pessoas no Senhor. Por mais difícil, impossível e complicado que pareça, nós sabemos que o Senhor pode fazer. E muitas vezes é o Senhor, a gente tem certeza absoluta que é o Senhor e o seu Espírito Santo que convence. Mas muitas vezes nós precisamos dar também o primeiro passo. Nos ajuda, Deus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigada, Paula. Nossa, irmãos, tô bastante emocionada mesmo, assim, né? Com o que Deus faz e como o Espírito conduz aquilo que precisa ser falado, né? Aqui no nosso meio. E, e aí, eu não sei se foi a Fabíola que citou, né? Um versículo que eu tinha separado aqui também, né? Que quando Jesus fala, né? Para as pessoas, teve fome, vocês não fizeram nada, teve um tanto de coisa, né? Tive preso, ninguém foi visitar Deus, mas quando que a gente fez isso? Todas as vezes que não fizeram para os irmãos, né? Então, eu não acho, gente, que é todo mundo que foi chamado, né? Não foi todo mundo que foi chamado para jogo com Vigo ou para jogo com Cerrado, não acho, né? Ou para Avalanche. Mas se você foi chamado, vá. E se mesmo não sendo chamado, você convive com pessoas que estão no nosso meio, como a Paula falou, população que só aumenta. Então, que a gente seja luz e aumente, né, Deus, o nosso amor, né, porque Deus nos chamou para amar, tá? E aí, irmãos, eu quero dizer que o pecado deles não é diferente do nosso. Com muito amor e temor, e se eu disser alguma heresia aqui, por favor, me corrijam no domingo, e aí na terça eu me redimo e peço perdão, né? Por muito pouco, nós também nos prostituímos. A gente também troca, faz barganha com Deus. Por muito pouco, a gente esquece da nossa identidade, de quem é aquilo que Deus, de sermos aquela pessoa que Deus nos chamou para ser. Por muito pouco, nós cometemos crimes, entre muitas aspas, irmãos, entendam o que eu estou dizendo, deixe o Espírito falar do seu coração, né? Matando as pessoas com a falta de perdão ou com a nossa língua. Então, o nosso pecado não é diferente
dessas pessoas que a gente orou aqui, tá? E aí, para a gente terminar, ter uma oração final, eu gostaria de ler aqui, né, Romanos 10, de 14 a 18. Como então invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés daqueles que anunciam as boas novas. E quais são as boas novas, irmãos? Que Jesus veio, deu sua vida por nós, morreu por nós, nos salvou e vai voltar. No entanto, nem todos se submeteram ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na mensagem? Consequentemente, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Mas eu pergunto, eles não a ouviram? Claro que sim. A sua voz ressoou por toda a terra, as suas palavras até os confins do mundo. Minha oração nessa manhã, irmãos, é que a voz do Salvador, através de nós, alcance todas as pessoas, incluindo aquelas pelas quais oramos no dia de hoje. E eu gostaria de pôr aqui um pedaço de uma canção que anuncia a mensagem, as boas novas, para trazer também um tanto quanto de esperança para o nosso coração e alento. E aí eu faço uma oração encerrando, incluindo a Sandra, que está nesse momento, que é uma mulher, passando por uma cirurgia, uma mulher da nossa igreja, né? Sandra de Edmar, mãe da Yasmin. É, encerro com uma oração por nós e por ela, certo? Vou compartilhar aqui, não vou pôr a música toda, não, gente. Eu não sei quem conhece essa música. Mas eu acho que é uma mensagem importante, tem a ver com o que a gente tá falando aqui. Vocês estão vendo a minha tela? Só me dá um ok. Sim, tá. Tô ouvindo. Ok. E aí vocês me digam se vocês estão ouvindo também. Estão ouvindo? Não? Ainda não. Peraí, então. Peraí, deixa eu ver aqui o que eu fiz. Ah, aqui, ó. Tem que compartilhar com o som. Ok. Agora ouvem? Sim? Ok. Diga para os temerosos, nada temer. Poderoso é o teu Senhor, quando clama seu nome, Ele então virá. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Diga para os abatidos, não percam a fé. Poderoso é o teu Senhor,
Senhor Jesus, obrigada, Senhor, porque o Senhor é o nosso Salvador. E o Senhor veio para nos salvar e vem para nos buscar, Jesus. Senhor, minha oração nessa manhã é que essas mensagens, Deus, de boas novas não fiquem só para a gente, mas que a gente consiga, Deus, revelar o Pai, Salvador, a todas as pessoas as quais a gente cruzar, incluindo as prostitutas, incluindo a população encarcerada, incluindo a população LGBT. Que o Senhor seja revelado, Pai, com todo o seu amor, e que a gente consiga acolher, como a Diana disse, e também dizer, vai, não peques mais. Deus entregue também, Deus, a vida da Sandra, que tem passado por esse momento na cirurgia. O Senhor que é o médico dos médicos, que é quem cuida, quem faz todas as coisas, quem salva. Que seja com ela, Deus, e guardando o coração também do Edmar, da Yasmin, de toda a família, Jesus. E oro por nós nesse dia, para que o Senhor continue a se revelar como Pai para conosco e a gente para com o outro. Nesse dia, Jesus, no nosso trabalho, os nossos afazeres. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe vocês nesse dia.